Tô por aqui de novo, moçada. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aí revisar, trabalhar um pouco sobre soluções. Conteúdo muito importante e que eu tenho certeza que essa nossa videoaula, que esse resumo vai ser importante para a sua nota 10 aí na nossa avaliação. Beleza, guys nobre? Então eu vou aqui minimizar minha tela, tá bom? Só um minutinho. Colocar aqui minha tela no cantinho para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo sobre soluções. Beleza? Vou colocar aqui a nossa apresentação para que a gente possa iniciar, certo? Pessoal, vamos lá fazer um pequeno resumo, né, sobre soluções, sobre o que já foi trabalhado em sala de aula. Beleza? Então bora lá, pessoal. Primeiramente, conceitos iniciais de solução. Primeiramente, pessoal, uma solução é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura onde nós temos um soluto e um solvente. Esse solvente irá diluir completamente esse soluto. É isso que nós chamamos de uma mistura homogênea. Quando nós temos a diluição completa deste soluto, certo? Em laboratório, nós chamamos essa solução de mistura homogênea. No laboratório, nós temos solutos e solventes, que esses solutos serão diluídos em solventes, certo, pessoal? E aí, a depender da quantidade de soluto e da quantidade de solvente, nós podemos dizer que esta solução, ela pode ser, primeiro, ou uma solução concentrada, ou ela pode ser uma solução diluída, certo? E a gente vai já ver como é que ocorre essa concentração de solução, certo? Dentro desse conceito inicial de concentração, nós temos a divisão de concentrações. Dentro desse conceito inicial de solução, nós temos a concentração comum e a concentração molar, e que estes assuntos foram trabalhados em sala de aula. Como eu já falei para vocês, pessoal, como eu já falei aí bem para vocês, o que é uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea. Uma solução é uma mistura homogênea, aonde nesta mistura homogênea nós temos um soluto mais um solvente. O que é o soluto? O soluto é aquele que vai ser diluído pelo solvente. E o que é o solvente? É a substância utilizada para dissolver outra substância. Fique claro. Soluto diluído pelo solvente. Solvente dilui o soluto. Um exemplo de soluto: açúcar. Um exemplo de solvente: água. Certo? E aí, pessoal, nós temos um ponto de solubilidade que vai caracterizar as soluções. Nós temos uma solução diluída quando eu tenho que a grande parte de solvente ela vai diluir o soluto. Tem que o solvente consegue diluir completamente este soluto. Quando o solvente consegue diluir completamente este soluto, eu digo que é uma solução diluída. Uma solução concentrada, pessoal, é quando, repare bem, é quando o solvente ele consegue diluir todo o soluto, mas com dificuldade, porque há uma grande quantidade de soluto em relação ao solvente. O solvente vai encontrar dificuldade para diluir o soluto, porque é uma grande quantidade de soluto em relação ao solvente. O que é uma solução saturada, pessoal? Uma solução saturada
é quando nós não temos mais a diluição, de solvente pelo soluto. Aliás, a diluição de soluto pelo solvente. É necessário que haja a adição de calor e temperatura para que isso possa ocorrer. E mesmo assim, uma solução saturada é o ponto máximo que o solvente consegue diluir o soluto. É o ponto máximo que o solvente consegue quebrar as moléculas do soluto, consegue diluir. Solução saturada é o ponto máximo, é a extremidade que o solvente consegue diluir o nosso soluto. E uma solução supersaturada? Uma solução supersaturada é quando eu não consigo mais diluir o meu soluto com o meu solvente. É quando nós temos uma grande quantidade de soluto para uma quantidade de solvente. Uma solução supersaturada, eu não tenho mais a diluição de soluto pelo solvente. Certo, pessoal? Vamos agora, pessoal, entrar em um conteúdo bastante interessante dentro de soluções, que é a concentração comum. Essa é a fórmula para calcularmos a concentração comum. Como é que eu calculo a concentração comum, professor? Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto é em que? Gramas. Volume da solução é em que? Litros. E aí você faz esses cálculos. Bora aqui ver um exemplo. Nós temos aqui esta nossa solução. Que essa nossa solução tem 80 gramas de soluto e tem 1 litro de água. E aí a gente vai fazer esse nosso cálculo até dar o valor da nossa concentração. Então deixa eu só voltar aqui para dar tempo aí você, meu gás nobre, anotar a nossa concentração comum. Qual a fórmula que eu utilizo para calcular a nossa concentração comum? Massa do soluto dividido pelo volume da nossa solução. Beleza, pessoal? E agora, pessoal, vamos estudar um pouquinho da nossa concentração molar. A concentração comum, ela vai estudar apenas os componentes da solução. Ela vai estudar apenas os componentes que estão presentes nessa solução. Quais são os componentes que estão presentes nessa solução? Soluto e solvente. Então, o que a concentração comum vai estudar? Apenas a relação entre soluto e solvente. Apenas a relação entre a quantidade de massa de soluto e o volume desta nossa solução. Já a concentração molar, pelo contrário, ela se detém em estudar a quantidade de mols presente nesta solução e a alteração da molaridade desta solução. Que ocorre uma grande alteração de mols e uma grande alteração da sua molaridade. Então vamos aqui estudar de que forma que eu, pessoal, consigo calcular a nossa concentração molar. Molaridade é igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da minha solução em litros. Essa é a fórmula, e uma fórmula bem simples de como eu posso calcular a minha concentração molar. Molaridade é igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da minha solução. Você pega todos esses dados da questão, aplica na fórmula e você consegue resolver o seu exercício. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo sobre soluções, beleza? Espero que vocês possam ter gostado, espero que vocês possam ter entendido, beleza? Então, ó, o que foi que nós revisamos hoje? Solução, solvente, soluto. O que é o soluto? O soluto é o que é diluído pelo solvente. Exemplos de solvente: água. Exemplos de soluto: açúcar. Quando eu coloco açúcar ali na água, o açúcar vai ser diluído pela água. Nós estudamos concentração de solução.
solução diluída, solução concentrada, solução saturada, solução supersaturada. Estudamos esses 4 tipos de concentração de solução. Beleza? Estudamos também concentração molar. Professor, como é que eu faço o cálculo da minha concentração molar? Concentração molar, que é igual à minha molaridade, que é igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da minha solução. Simples assim. Professor, nós estudamos também concentração comum, mais simples. Como é que eu faço uma revisão de concentração comum? Pegando aquela nossa formulazinha. Concentração comum é igual a massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução em litros. Massa em gramas e volume em litros. Tanto para a concentração comum quanto para a concentração molar. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo a vocês que acompanharam, que estão estudando para a nossa prova. Um abraço forte para vocês. Estudem, foco, não desistam. Não desistam. A química às vezes parece ser complicada. A química às vezes parece ser difícil. Mas é preciso o esforço de vocês, é preciso a dedicação de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço, beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.